Olá, pessoal. Eu sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. No nosso quadro Diálogos Educativos de hoje, iremos ter como tema OBMEP, um projeto que deu certo. Hoje vai me ajudar, né, o professor Edmógenes, nosso diretor, meu mestre, vai estar conduzindo comigo essa entrevista. Professor, está com o senhor a fala agora. Ok, André, é um prazer e quero já agradecer a presença e a participação, né, por terem atendido ao convite do professor Antônio Cardoso do Amaral, o professor Egnilson Miranda e o professor Jefferson Cruz Santos Leite. Então, dar boas-vindas e desejar que a entrevista seja muito proveitosa e instrutiva, né, para que a gente possa aproveitar esse momento para comunicar, inclusive, né, aos estudantes que estão inscritos aí na UBMEP 2020. Então, segundo o nosso roteiro, né, agora cada um vai ter 3 minutos para uma apresentação. Vamos começar pelo professor Antônio Cardoso do Amaral, que é licenciado em matemática e tem mestrado pelo Profimate em 2014. É professor da escola do Centro Educacional de Tempo Integral Agostinho Brandão, em Cocal dos Alves, atualmente presidente da FAPEP, né? E quero agradecer aqui a participação do nosso amigo, professor Amaral. 3 minutos, professor. Eu agradeço, professor Odmógenes, professor André, todos os amigos aqui, professor Egnilson, professor Jefferson. É uma satisfação muito grande me reunir aqui com esse grupo tão importante para o debate de matemática como um todo, especialmente a OBMEP. Então, aqui a gente reúne um grande conjunto de experiências que eu imagino que temos muito a somar com esse tema muito bom. Que agradeço aí ao professor Amaral. Continuando, o professor Egnilson Miranda de Moura, é professor graduado em licenciatura em matemática, mestrado em engenharia mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em ciência e engenharia de materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é coordenador da UBMEP do Polo Sul do Piauí, digamos assim, e é também colaborador, né, com muito prazer, do nosso programa de Profimate aqui do Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano. E é professor do Colégio Técnico de Bom Jesus. Muito bem, Egnilson, seja bem-vindo aí à nossa entrevista. Bem, boa tarde, amigos. É um prazer enorme poder participar desse momento aí nesse canal com vocês, tá certo? Que muito contribui para o avanço da matemática no nosso estado. O Amaral já disse, eu sou professor do Colégio Técnico de Bom Jesus, que é uma escola vinculada aqui à Universidade Federal do Piauí. Trabalho com a matemática, com a Olimpíada, coordenando desde 1997. Desde 2007. Trabalho nesse projeto, que é um orgulho enorme fazer parte desse projeto e de outros que são oriundos também da matéria tem origem também na UBMEP, como o Profimate, que faz colaboração aí, Floriano, como o Edmógenes já falou. Então, é um prazer, espero poder contribuir com o grupo para a entrevista de hoje. Obrigado, Nilson. E agora o nosso outro convidado, o professor Jefferson Cruz dos Santos Leite, é graduado em licenciatura em matemática, tem mestrado em matemática pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. E é professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Seja bem-vindo, professor Jefferson, e já agradecemos aqui a sua participação conosco nessa tarde de hoje. Muito boa tarde, professor Amaral, boa tarde, Edmógenes, Egnilson, André. É um prazer enorme estar aqui participando de debates sobre matemática, né, em especial sobre a OBMEP. OBMEP, que é um projeto ao qual eu sempre admirei, sempre gostei. Cheguei a participar em termos de organização, da OBMEP antes mesmo dela ser chamada de OBMEP, né? Era chamada Numeratizar. Era um projeto que a gente tinha começado lá no Ceará. Na época eu era aluno de mestrado e já me identificava muito com esse projeto, porque realmente ele muda vidas, muda mentalidade, muda todo um cenário que muitas das vezes a gente acreditava que não ia mudar e de repente por conta do estudo ele mudou.
Como foi bem falado aí, sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Sou da terra, né? Sou natural de Teresina, lá do Mocambinho, um bairro bem conhecido daqui da cidade. Fiz meu mestrado na UFC em matemática pura, né, em geometria diferencial. Fiz o meu doutorado na Unicamp em matemática aplicada, que inclusive agora está na moda, né, por conta da pandemia. O meu trabalho é justamente em fazer modelos matemáticos para, em particular, epidemiologia. Não que seja só epidemiologia, mas é o que mais a gente usa hoje em dia. Fui professor também da Universidade Federal do Maranhão durante 4 anos, um estado ao qual também fiz parte em algum momento também como coordenador da OBMEP lá. E atualmente sou coordenador da OBMEP, da PI 01, há 2 anos. Atualmente sou vice-diretor do Centro de Ciência da Natureza aqui da UF e estou coordenando o núcleo de transferência tecnológica aqui, o chamado NICTEC. No mais, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho aí desse projeto tão bonito que é o OBMEP. Bem, gente, então, nesse segundo bloco de entrevistas, nós iremos fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Passa aqui a palavra para o professor Edmógenes fazer a primeira pergunta, professor Jefferson. Então, criado em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP apresenta alguns objetivos principais. Professor Jefferson, o senhor pode falar um pouco sobre esses objetivos principais da OBMEP? A Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, que por conta do sucesso também se tornou das privadas, né? Já há 3 anos a gente vem trabalhando com essa Olimpíada para escolas privadas, ela tem um objetivo muito bem determinado, que é o de encontrar talentos, né? Muitas das pessoas, elas ainda quando não conhecem o projeto, elas logo imaginam que a OBMEP está atrás de matemáticos, né? Aqueles meninos que gostam de fazer conta e tudo mais. Mas, na verdade, a OBMEP é um projeto, na verdade, de vida para quem gosta de estudar. Foi pensado uma competição, porque a competição é o que a gente tem, né? Provas para responder é o que a gente tem como um método para a gente escolher pessoas e descobrir talentos. E assim a OBMEP foi constituída. Ela é um projeto bem determinado para que a gente descubra garotos e garotas que gostem de estudar. Na verdade, esse é o grande objetivo da OBMEP, é descobrir talentos através da ciência. Não importa se o estudante ele quer ser médico, se ele quer ser advogado, se ele quer ser engenheiro ou se quer fazer matemática. Na verdade, a OBMEP ela se propõe a fazer com que as crianças ou aquelas pessoas que queiram estudar, elas consigam modificar a sua vida através do estudo da ciência. A OBMEP, desde 2005, ela vem mostrando-se muito eficaz nesse sentido, em que ela é muito democrática. Ela vai daquela criança mais pobre àquelas hoje que têm algumas condições e põe elas no mesmo patamar, principalmente mostrando que a matemática de bom nível, ela tanto faz ser feita por uma escola pública ou por uma escola privada. O que vai determinar são as condições que a gente dá justamente para que esse estudante mude de vida. Então, eu computo hoje como a OBMEP um projeto de vida, não mais só um projeto científico ou um projeto de ensino. Ele é um projeto de vida que muda a vida realmente das pessoas que querem mudar com interesse e com estudo. Muito obrigado, professor Jefferson. Continuando aí, André. Bem, agora eu tenho o prazer de fazer uma pergunta ao professor Egnilson, né? Professor, o Brasil e o mundo, sem dúvida nenhuma, passam pela maior crise de saúde pública, né, e, consequentemente, econômica e social do século XXI. Diante dos inúmeros transtornos causados pela pandemia, como é que ficou o calendário da OBMEP e dos programas associados? Então, vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde a todos novamente. O projeto de Olimpíadas é um dos projetos, como o Gerson falou, que mais me empolga. E eu tenho conhecido e tive a oportunidade também, como participante desse projeto, na qualidade de coordenador. A OBMEP, desde 2005 que ela atua, o professor Xavier foi quem
e o João Benício, quem começaram a trabalhar com a Olimpíada no ano de 2005, já oficialmente, o estado do Piauí foi um dos primeiros a participar. Na realidade, como o Gel já disse, esse projeto de OBMEP teve origem entre Piauí e Ceará, né? E aí foi que expandiram para o resto do Brasil, e de lá deu certo, já em 2005 atingindo aí do primeiro ano, onde já atingimos 10 milhões de habitantes. E de lá para cá, é hoje o maior projeto no mundo, quem sabe, né, já, em número de participantes. Então, é muito democrático, de fato. O projeto é um projeto de inclusão social hoje. Me empolga demais. Oficialmente, eu estou na OBMEP desde 2007. Já na primeira fase, 2007, entrei como coordenador oficial, já indicado aí por Xavier, porque achamos o Piauí muito grande para ficar só com uma coordenação. Então, hoje somos 2 coordenadores, onde eu faço a parte do sul do estado e o Gerson faz a parte do centro-sul para frente. Então, como vocês me perguntaram, a questão do calendário, há tempos nós somos todos ligados à central, que é coordenado lá pelo INPA, o Instituto de Matemática e Aplicada. A coordenação geral da OBMEP, ela fica lá no Rio de Janeiro. Então, somente há uma semana que o novo calendário, acho que o pessoal da central estava esperando para ver como era que se desenrolava tamanha pandemia, até quando a gente, vamos dizer assim, agora está ótimo falar de matemática, né, porque agora a gente, vamos dizer assim, estabilizar ou diminuir a volta da curva, né, baixar um pouco a curva, esticar um pouco mais ela. Então, saiu agora o calendário. Então, com essa pandemia toda, a OBMEP também, para não prejudicar os alunos, resolveu mudar o calendário. A primeira fase da OBMEP, que ia acontecer agora no dia 26 de maio, que era hoje, né? Ontem, né? Dia 26, ontem, era para ter acontecido a primeira fase. Então, a primeira fase mudou agora para o dia 10 de... Deixa eu olhar aqui, segunda fase. A primeira fase ela foi lá para o mês de setembro, tá certo? Setembro acontecerá a primeira fase da Olimpíada. Aliás, mês de fevereiro, é isso mesmo. Ele prorrogou a ela toda a programação de primeira fase, segunda fase, alterado todo o calendário, onde hoje está disponível já para todos os alunos no site da OBMEP, um novo calendário para os professores, né, trabalhar nas suas escolas. Como sabemos que as escolas estão todas paradas, certo? Os programas que são também ligados ao OBMEP, que tem vários programas hoje que, vamos dizer assim, que abraçam, que é parte, que são braços da OBMEP, é o programa do OBMEP na escola, o PICME, o POT, certo? O portal da OBMEP, o Clube de Matemática, alguns programas que são, na sua grande maioria, desenvolvidos dentro das universidades, com todo esse processo de pandemia, ele também, todos aqueles que são presenciais, os encontros presenciais, estão todos também prorrogados de acordo com a OBMEP e com as programações dentro das universidades. Alguns programas do PIC, por exemplo, que funcionam à distância, hoje, aquela cidade onde não tem polo, e se tem polo presencial, ele não está acontecendo, mas os polos, que são as atividades virtuais, acredito eu que estejam todos acontecendo. Por que eu falo acredito eu que estejam acontecendo? Porque a coordenação da OBMEP, são 2 coordenadores da OBMEP, que é da parte de logística, divulgação e aplicação de provas, e nós temos outros coordenadores. No Piauí, ainda tem o coordenador do PIC, que é o professor Jurandir, que faz a coordenação do PIC aí na PI 01, e o professor lá em Parnaíba, que é o professor Pedro Jorge, que acompanha a coordenação do PIC voltado aos alunos da PI 02. Na verdade, os 2 coordenam o PIC do Piauí. Então, eles também acredito eu que tem muito mais informações, mas são essas informações que eu estou dando para vocês. Toda a programação, todos os programas que são ligados ao OBMEP, assim como foi prorrogado os prazos da OBMEP, as provas foram esticadas, foram dados todos os prazos para esses alunos também, inclusive os bolsistas. Aqueles que estão trabalhando virtualmente, certo? Com os programas, que eles têm alguns encontros são virtuais, acredito eu que estejam acontecendo. E os encontros presenciais prorrogados. Ok, até uma informação que eu recebi esses dias, o Egnilson e o Jefferson podem até confirmar,
que aqueles alunos que estejam concluindo o ensino médio agora, e que, porventura, vá para a universidade, eles poderão, mesmo que já tenham saído da escola, participar da segunda fase do AUBMEP 2020, mesmo que seja em 2021. Confirma essa informação, né, Jefferson? Confirma sim. Inclusive, ele vai fazer a primeira fase ainda como aluno do ensino médio, né? Então não tinha nem como não pensar nessa alternativa para aqueles que passarem na primeira fase. Pode ir, só completando, até porque como a primeira fase ela ocorre ainda no dia 22 de setembro de 2020, a segunda fase ela vai acontecer somente em março de 2021. Então, todos esses alunos, aquela escola, se voltarem, como algumas instituições estão fazendo aulas remotas, se elas concluírem antes do prazo, antes de março de 2020, esses alunos estão concorrendo à Olimpíada do ano de 2020. Portanto, mesmo eles tendo concluído lá em 2021, nada mais justo, porque eles inscreveram, foi por um período que não foi por culpa, vamos dizer assim, dos alunos, é um acontecido que acontece no mundo inteiro, então nada desses alunos poderão ser prejudicados. Então, é bom que a gente deixe aqui que o direito será exercido e dado a todos os direitos dos alunos inscritos em fazer a primeira fase e a segunda fase, mesmo aqueles do terceiro ano que, porventura, tenham já concluído, aquela escola que tenha concluído. Principalmente as escolas privadas, que essas estão em andamento aí com as aulas remotas. Que os alunos do terceiro ano terão todo o direito de concluir lá a segunda fase, fazer a segunda fase da UBMEP lá em março, concorrendo aí de 2020. Isso. Outro registro que mesmo diante de todo esse cenário, de toda essa situação atípica que nós estamos vivendo, a UBMEP 2020 conseguiu mais de 50 mil escolas inscritas, né? Acho que foi bem gratificante para todos que fazem a UBMEP aqui no Brasil, toda essa quantidade de inscritos. Então, continuando agora, eu faço uma pergunta ao professor Amaral. Professor Amaral, no artigo Talentos Escondidos, os beneficiários do Bolsa Família, medalhista das Olimpíadas de Matemática, uma das falas importantes diz que a dura realidade da pobreza e a extrema pobreza no Brasil é capaz de esconder talentos. A vulnerabilidade financeira dessas famílias é o principal fator que fragiliza tentativas de mudança de futuro. Nessa perspectiva, que papel a UBMEP tem feito para trazer esperança, principalmente à juventude brasileira? E essa pergunta ela é importante de ser feita para o professor Amaral, que ele vive isso muito, muito perto, né? Estando numa região e que sofreu um forte impacto da UBMEP. Perfeito, professor. Realmente, assim, tem muito assunto aí para a gente falar do ponto de vista dessa pergunta. Eu até me recordo que nos últimos dias teve uma frase muito interessante que foi dita pelo ministro Barroso do Supremo, no sentido de sugerir que nos armemos, que o povo, que o Brasil precisa ser munido, na verdade, de educação e de ciência, né? E concordo completamente. E a UBMEP acabou tendo o poder. A UBMEP tem um poder muito grande, porque por mais que, como foi dito pelos professores, o professor Jeff, o professor Agnilson, dos objetivos que são da Olimpíada, né? Descobrir novos talentos para o país, colaborar com a formação de professores, colaborar com o ensino, entre outras coisas, mas o poder da capilaridade que a UBMEP tem de conseguir, de fato, chegar a 50 mil escolas, como você acabou de citar, ela tem o poder de criar oportunidades para aqueles talentos nas diversas nas regiões mais distantes do país e que, através da UBMEP, uma vez competindo numa Olimpíada que não requer do estudante uma grande quantidade de conteúdo,
ou de preparo, mas sim exige muito do aluno aquela sua capacidade de conseguir se destacar em cima de um problema que é um problema novo, que a sua teimosia do esboço, de conjecturar coisas, é muito importante na hora, por exemplo, da correção da prova de segunda fase, fazendo com que o aluno pontue, sem a gente nem imaginar, só muito mais pelo aquilo que ele pensou e colocou. Então, é um exercício, isso faz com que, no exercício da criatividade do menino, ele seja privilegiado com ele, fazendo com que ele consiga sua menção honrosa ou sua medalha de bronze, e uma vez conseguido isso, ser colocado no programa de iniciação científica, júnior, o PIC, e dar a oportunidade para que ele conheça um professor da universidade, dar a oportunidade para que numa plataforma de ensino à distância ele conheça um pouco sobre LaTeX, ele conheça sobre o GeoGebra e entre num lugar que ele vai se juntar a outros estudantes que têm outras experiências, outras vivências, no universo online, é claro, mas aquilo provoca uma mudança de vida na cabeça do menino. E aí vai nele criar mais ambições, mais desejos de ganhar outras medalhas, de mais tarde ter a oportunidade de viajar para fora, para participar de uma premiação. E aí ele vai conviver com outros estudantes que ali ao vivo, de maneira bem palpável, vai conhecer as experiências e as realidades deles. E vai fazer com que esses meninos sonhem. E aí vai resolver o problema que, de fato, a UBMEP quis, que era descobrir talento para o Brasil, mas também vai mudar a família daquele meninozinho, vai ajudar na mudança da realidade daquele lugar, e com isso todos ganhamos, todos ganhamos. E não só a escola, que teve um estudante seu premiado, que, portanto, se projetou na imprensa, como aconteceu muito aqui. Na verdade, existe uma cadeia enorme de benefícios, que vai desde a criação dessa competição tão maravilhosa lá pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, até chegar naquele talento escondido no lugar mais distante possível. Então, eu estou dizendo isso aqui, mas assim, porque em paralelo ao que eu estou dizendo aqui, eu estou enxergando histórias. Eu vi tudo isso aqui acontecendo, né? E um monte de coisas, só coisas boas aconteceram ao longo aí desses 15 anos lidando com isso. Só coisas boas. E muito melhores ainda para os meninos, para as famílias deles e para o nosso lugar. Mas todos nós fomos projetados aí nesse processo, de tal modo que colaborou para eu estar bem aqui conversando com pessoas tão admiráveis como vocês são, nas suas respectivas áreas de trabalho e atuação. Colaborou para eu também estar onde estou, e como você disse lá no comecinho, né, eu me tornei até presidente de uma importante fundação no estado do Piauí. Então, é um assunto tão bom de se falar, porque são infinitas histórias, né? Eu estava agora, aproveitando que a gente está aqui no trabalho remoto, e aí eu me lembrei quando o professor Jefferson, quando o professor Edmilson, quando citaram aí o professor Xavier, quando o professor Jefferson lembrou da época dele de mestrado lá em Fortaleza e do projeto Numeratizar, que foram os precursores desse movimento que gerou mais tarde essa Olimpíada, né? Aí eu lembrei de procurar, vou mostrar até aqui para vocês, se dá para ver direitinho. Esse aqui é um manual que tem o regulamento e as provinhas da primeira Olimpíada de Matemática em escolas públicas do estado do Piauí. Foi em 2004, e foi um projeto financiado na época pelo INPA, com interesse de verificar se os estados tinham condição de ter uma Olimpíada do tamanho que é, por exemplo, a UBMEP, atingindo 18 milhões de estudantes. Eu tenho esse livrinho, foi pela primeira vez, porque isso era 2004, era exatamente o ano que eu estava concluindo a graduação, e é engraçado, porque foi
quando pela primeira vez eu pude conhecer problemas completamente diferentes daqueles que eu via no livro didático para ensinar, ou tinha visto muito vagamente na universidade como aluno. Eu comecei a ver coisas, e aí comecei a me interessar. Por exemplo, eu lembro que na prova do ensino médio, eu estava até olhando aqui para eu tentar encontrar um problema que me chamou muita atenção. Tem um problema, que era o problema de número 5 da prova lá de segunda fase, que dizia assim, ó, só aproveitando o espaço que é essa lembrança, dizia, por exemplo, assim, estava me lembrando, seja K um número real positivo. Aí trazia 2 itens. O primeiro era pedindo para você utilizar propriedades e operações básicas de polinômios e verificar que a identidade 1 sobre K que multiplica K mais 1 era igual ao 1 sobre K menos 1 sobre K mais 1. Os olhos do André ficam brilho aí com vontade de riscar. E é muito engraçado porque essa é uma identidade que, de maneira brilhante, ela é utilizada para determinar no item B o valor de uma soma, que é reconhecida hoje por nós, é aquela que é 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, sobre 2 vezes 4, e até 1 sobre 2003 vezes 1 sobre, 1 sobre 2003 vezes 2004. Que era o ano da Olimpíada, a Olimpíada tem esse costume de utilizar o número do ano e tal, e que era tudo muito novo, eu nunca tinha visto isso. Assim, me impressionei, queria ver como é que isso era resolvido. E quando saiu o livreto que tinha as soluções, eu fiquei muito curioso em ver. Eu não sabia, não tinha ideia. É que uma pista desse tamanho que apresentava no item A era justamente para resolver o item B. Então, aqui eu comecei a vislumbrar uma matemática diferente e comecei a tentar incentivar cada vez mais os meninos para esse tipo de questão, para esse tipo de coisa. E foi recebido aos poucos, não foi tão fácil no início, obviamente, mas ao longo fomos conseguindo imprimir de tal maneira que os meninos hoje têm aí um dos melhores resultados, já fomos o melhor resultado na Prova Brasil de Matemática no país, praticamente. Eu tenho certeza que muito por essa insistência de saber olhar melhor, olhar adentradamente realmente os problemas e extrair desses problemas tudo. Entender, entrar dentro dele e fazer aquilo que é preciso. E ficou, eu imagino, mais fácil para os meninos e colaborou para que eles tenham todo esse sucesso que tem hoje. E que serviu para mim, se não fosse talvez ter me debruçado sobre essas questões, sobre esses bancos de questões, sobre essas provas, talvez não teria conseguido mais tarde entrar e concluir o mestrado pelo Profmat, como a gente sabe, que é um programa que exige conteúdo de matemática, a gente precisa atravessar várias coisas. Entrei já mais cedo, lá pela segunda turma. Então, o que eu queria dizer, encerrando aqui, é que nós temos assim um conjunto muito grande de situações boas e positivas para se contar sobre o BMEP. Mas era isso para começar, professor. Então, no terceiro bloco, nós faremos mais uma rodada de perguntas. É uma pergunta para cada um dos nossos convidados sobre a OBMEP, né, e os demais programas que estão ali vinculados à Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Então, o André inicia fazendo a primeira pergunta ao professor Jefferson. Boa tarde, professor Jefferson, mais uma vez. A nossa pergunta é a seguinte, né? Nós que estamos pensando em formatar, inclusive, um projeto voltado para o OBMEP no nosso campus. Então, diante do atual cenário que a gente está vivendo de pandemia, como é que é possível preparar alunos e professores para o OBMEP, planejar atividades? Então, como é que você poderia estar orientando a gente? Eu vi a última palavra aí do Amaral, relembrando algumas situações, né? Todo mundo, eu acho que vive o BMEP, ele acaba tendo lembranças boas, né? Boas vindo de outras ruins. Inclusive, eu tenho uma muito rápida. Lá no Numeratizar, ele começou em 2003, 2002 para 2003, acho que era isso, 2002 para 2003,
a gente tinha um projeto de preparação dos alunos. Era como se fosse o PIC hoje, só que os professores indo até a região. E naquele momento, eu com muita vontade de participar, confesso que num primeiro momento, por conta da bolsa, né, todo estudante precisava, né, como hoje precisava da bolsa, então ficamos olhando aquele da bolsa, não, eu quero ir para qualquer lugar para treinar esses meninos, não tem problema não. Então, naquele momento, como era algo novo e a bolsa era relativamente boa, todo mundo queria. Então, acabou que sobrou para mim, eu, um estudante lá no Ceará, né, lá tinha e tem vários professores de nome, todos também queriam participar, acabou sobrando para mim Crateús. É uma cidade mesmo quase, que era do Piauí, né? E eu acabei aceitando, não, eu vou para Crateús porque eu preciso do dinheiro e o projeto é um projeto nobre. Rapaz, eu terminava a minha aula numa sexta-feira, ia atrás desse ônibus para ir para Crateús para poder dar aula para esses meninos. E são, naquela época, estrada, não sei como é que está hoje, deve estar do mesmo jeito, estrada muito ruim, ônibus sem ar-condicionado. Você pega o ônibus 11 horas da noite para chegar lá às 7 da manhã. Olha só essa viagem, de ônibus que dava o prego muitas das vezes no meio do caminho. Na primeira vez que eu peguei o ônibus, deu o prego. E eu já no meio do caminho me maldizendo, rapaz, para que eu fui pegar um negócio desse? Eu estou agora na fronteira do Ceará para o Piauí, no local onde eu não conheço, com ônibus quebrado. E aí você acaba, já está lá, você acaba indo. Então, quando você chega na região, que você vê o interesse da grande maioria dos meninos, porque principalmente naquela época participava quem queria, né? Hoje ainda é assim, mas hoje tem uma questão, uma obrigação social de você participar quando você ganha, né? Na época não, na época era uma espécie de um laboratório. Então você vê a vontade daqueles meninos naquela região, naquelas condições que eles tinham, com vontade de aprender, acaba que você esquecia daquele trajeto, que era um trajeto complicado para você fazer, e você acaba começando a se apaixonar pelo propósito. Então, com o passar do tempo, eu comecei realmente a querer ir, não pensando mais só no dinheiro, mas também pensando naquilo que a gente estava fazendo em termos de mudança social para a região. E a OBMEP é muito isso. Então, nesses tempos de pandemia, a gente sempre fala, e realmente é verdade, a escola e o professor, eles são agentes de mudança, né? Professores preparados, uma escola contribuindo, juntamente com todo o conjunto que faz a escola funcionar, eles são essenciais para o OBMEP funcionar e para ter resultados. Porém, nós estamos num momento agora de pandemia, onde você necessariamente é mais perigoso você ir assistir aula do que necessariamente ficar sem estudar, né? Aí a gente já está tratando de questão de saúde pública. Então, nós já estamos há muito tempo sem aula e sem um vislumbre, né? O professor Amaral até comentou ainda agora a questão de muitos já estão vislumbrando agosto. O Piauí como um todo está pensando no mês de agosto como um mês de volta. Só que, olhando dados, eu estou um pouco mais por dentro dessas coisas, a gente olha dados, previsões e tudo mais, a gente vê que é possível, porém com algumas condições, em que como essas condições dependem muito de comportamento humano, né, que agora nós estamos na mão do comportamento humano, né, depende muito das pessoas não se exporem demais, depende muito das pessoas usarem realmente máscara, depende muito da questão que a gente chama assim, nós como seres humanos, nós somos promíscuos, e aí não é só outras questões, é você botar a mão nas coisas, levar a mão no olho, levar a mão na boca, isso é natural do ser humano. Então a gente está dependendo muito desse novo comportamento. E esse novo comportamento me faz imaginar que agosto seja uma data preocupante, que nós vamos ter que tomar algumas atitudes para que a gente consiga realmente voltar na aula presencial como a gente gosta e acha que em muitos dos casos é a melhor maneira. Então, como estudar, né? Como o aluno do OBMEP, tendo todas essas questões aí, como ele deve se pôr numa situação desse tipo? Em geral, um bom aluno do OBMEP, aquele que tem o talento, o feeling, né? Foi até comentado também pelo Amaral, essa questão de você ter um problema novo e como é que você aborda esse problema, como é que você enfrenta esse problema. Uma característica muito boa das provas do OBMEP é justamente essa questão dela não ter muito conteúdo. Em geral, basta você se dar bem com contar, com geometria e um ou outro tipo de análise diferente do cotidiano.
E isso faz com que os alunos, de certa forma, que já têm algum tipo de treinamento, ou aqueles efetivamente que gostam daquilo, eles têm uma certa liberdade e uma certa familiaridade para estudar só, né? Então, esse estudo só, justamente com algum tipo de material que, em geral, as escolas que preparam têm, eu acho que pode fazer a diferença nesse momento de pandemia, que você não vai ter um contato direto com o professor, né? Você pegar os bancos de questões, você pegar os vídeos, quando possível, na internet, para treinar, né? O conselho que eu dou para aluno que quer se dar bem no OBMEP, aí o Amaral é o mestre nisso, né? Em formar meninos para poder fazer prova, mas, em geral, não tem muito segredo. Quando você quer e tem o talento, principalmente, é você treinar, treinar, treinar e treinar, fazer questão, procurar questão nova, olhar banco de questões, mandar mensagens para colegas que também estão estudando, trocar ideias, trocar maneiras de resolver a mesma questão. Eu acho que essa é a melhor maneira que a gente tem de poder, nesse momento difícil, a gente poder se sobrepor, se sobressair na hora de resolver problemas. Tudo bem, Jefferson, a gente agradece e, dando continuidade, agora eu faço uma pergunta para o professor Egnilson. Professor Egnilson, por trás da UBMEP, como você mesmo falou, existe uma série de programas e ações, né, que orbitam ali, digamos assim, a UBMEP, ou seja, não é apenas uma prova, né? Então, assim, a gente gostaria que você falasse, né, do programa de iniciação científica júnior, o PIC, e também do Clube de Matemática. Bem, o Jefferson já disse uma coisa aí, que tem dois programas, dentro dos programas da matemática, que a gente citou antes, dois programas que são muito importantes, que dão acesso fácil pelos alunos. Antes de falar especificamente desses dois programas, os nossos alunos hoje, né, e principalmente esses alunos que gostam de matemática, os que já estão envolvidos, vamos dizer assim, com a matemática, com essa matemática bonita, essa matemática diferente, atrativa, que é a Olimpíadas, que esses alunos, quando eles começam, o Amaral talvez fale disso, quando eles começam, se envolvem mais com a Olimpíadas, você vê a diferença neles, eles gostam do diferente, é isso na realidade, os alunos gostam do diferente, porque são questões absolutamente diferentes, questões que eu costumo dizer aqui para nossos alunos, que não dependem de determinados conteúdos específicos. Ele não precisa conhecer a progressão, ele não precisa conhecer a fundo alguma análise combinatória, ele tem que ter alguma noção de contagem, obviamente, tá certo? Mas eu gosto, são problemas que ele vai resolver de maneira lógica, de maneira que ele cria a maneira de resolver, e é isso que é diferente da escola, certo? Não é, vamos dizer assim, não é questão conteudista. Então, hoje, nós temos várias maneiras, completando o que o Jefferson disse aqui, eu ontem, olhando na internet, hoje a matemática, a UBMEP, ela está em todas as redes sociais, né? Hoje nós estamos aí no YouTube, no canal oficial da UBMEP, quando o aluno, o professor, ele vai encontrar videoaulas, aulas, certo? Curtas, mas interessantíssimas. Ontem eu vi uma aula lá no IMPA, falando de sistema de numeração, certo? Uma aula de 7 minutos, mas uma aula que muitas escolas não dão daquela maneira. É uma aula diferente, certo? Que dá essa base, que é o que os meninos precisam saber, normalmente para resolver problema lá de nível 1, nível 1 e 2. Então, assim, no Facebook também tem o portal oficial, que vira e mexe, você vê lá o pessoal, além de notificando os programas da UBMEP, também resolvendo algumas questões ou propondo questões para esses alunos. Então, tem dois programas dentre os vários, que são dois programas muito interessantes, que são o programa do OBMEP, do PIC, que é um programa de treinamento, programa de iniciação científica júnior, que normalmente esses programas, eles sem polos, eles acontecem dentro das universidades, certo? As cidades que têm universidade é onde esses polos acontecem. A Federal lá em Teresina, o Eiras lá nos IFPs também tem, certo? Acontece dentro das universidades para que aquelas cidades que têm o polo presencial, e aí a gente está até no tempo agora, que os alunos que já estão nos programas de iniciação científica, eles já lidam bem, certo? Com a distância, né? Com trabalhar à distância, através desses polos à distância que eles trabalham também,
com esses portais aí da OBMEP para resolver questões também. Então, nós temos, e dentro da universidade, por que ela acontece dentro da universidade? Para que esses alunos comecem a ter um contato direto com a universidade. Comecem a conhecer uma matemática que eles já têm, diferente, mas eles têm uma profundidade maior com a matemática e com rigor da linguagem, da leitura que a matemática exige. E aí, assim, eles vão estar treinando, certo? Estão sendo treinados para as Olimpíadas futuras. E esses meninos terminam se apaixonando e aí entrando lá para a universidade. Aí, uma das ideias é que ele, desde cedo, desde lá de um aluno do 6º ano hoje, ele participando do PIX, ele é um aluno medalhista, ele esteja dentro de uma universidade quando ele está, por exemplo, em uma cidade que tem um polo. Quando não, de alguma maneira, vamos dizer assim, virtual, ele também possa estar presente ou lidando com esses programas, resolvendo problemas, contatos com problemas diferentes. Então, é um programa que aproxima o aluno da universidade, certo? E esse aluno tem com isso, ele tem uma bolsa de iniciação científica. Por isso, também um projeto social. O Admódio, o professor Amaral sabe muito bem disso, porque os níveis dos nossos alunos, o Jeff disse lá no início, que é um programa muito democrático. Só lembrando, esse ano, nós estamos com a participação no Brasil de 51.935 escolas participando. São 17.730.000 alunos participando. Mais precisamente, 17.730.304 alunos. A OBMEP atinge hoje 99,84% dos municípios. São 5.561 municípios e 5.570. Então, é muito democrático. E esses alunos passam a ter agora com o papel dos professores, certo? Mesmo em tempo de pandemia, mostrando para eles os portais que a OBMEP tem. Certo? Tudo tem acesso, o treinamento é muito importante. Então, o PIC, que é um dos treinamentos que ele faz no programa, onde ele recebe essa bolsa, e essa bolsa, para muitos alunos, faz a diferença. Tá certo? Tem muitos programas, ele é um programa social também, por isso, que faz diferença e leva esse aluno para dentro da universidade. E o outro programa interessantíssimo que tem, certo? Que independe desse aluno, e mais, o aluno participa do PIC, não somente aquele aluno que foi medalhista. Normalmente, a cidade que tem um polo de iniciação científica, nós acrescentamos aquele polo, não apenas os dois, ou o aluno da escola que foi medalhista. Aquele polo, através do coordenador da OBMEP, ele tem o poder de convidar, e deve convidar, mais alunos daquela escola, ou daquele município, daquela região, a participar diretamente desses treinamentos, tendo um contato com professores, certo? de absolutamente treinados, que são professores das instituições, normalmente professores com doutorado, com mestrado, trabalhando esses alunos. E aí, Odimor, a gente volta a falar da importância do mestrado profissional, que ele é um programa que foi criado com o intuito também de qualificar melhor os professores da rede básica de ensino, certo? Das escolas públicas, principalmente, e agora só escolas públicas, né, Odimor? Certo? Para treinar melhor esses professores, para trabalhar esses alunos nos seus municípios. E aí tem um outro programa, que é também de uma abertura grande, que é o OBMEP, o Clube de Matemática, né? O Clube de Matemática, que todas as escolas podem criar os seus clubes de matemática. Aí lá eles vão participar também. E aí participa alunos de turmas diferentes, de série diferente, certo? Professores, que ele tem que cadastrar um professor para participar, ele vai participar lá de fóruns, de discussão de problemas. Ele não precisa estar nem vinculado a um clube. Se ele acessar o clube de matemática, ele vai ter acesso a, diariamente, problemas de matemática diferentes. E esses professores poderão ter acesso, e os alunos também. Mas eles também participam de competições dentro do clube de matemática. Eles têm gincanas lá dentro, certo? Tudo voltado para a matemática, e tendo contato, como o professor Amaral falou lá no início, com alunos de várias escolas do Brasil. Certo? As competições são com alunos de escola do Brasil todo. Então, é um outro programa interessante da matemática, vinculado à Olimpíada, que nós temos aí, dado através da OBMEP, a oportunidade para que nossos alunos se preparem, também nesses tempos de pandemia. Tá certo? Temos aí vários meios agora, o OBMEP na escola,
tá certo? Aliás, o clube de matemática é uma excelente ideia agora para os alunos que gostam de matemática, que estão agora ausentes de sala de aula, que não voltaram de forma remota, aos professores orientarem, a eles não ficarem tão distantes. Aqueles que são do PIC, certamente, já estão trabalhando de forma remota, certo? Mas esses outros alunos podem ter acesso aos programas, treinamento, alunos e professores, através dos clubes de matemática. Não tem uma data que eles têm que criar os clubes, em qualquer momento o professor, o aluno pode criar os seus clubes dentro das suas escolas e participarem das gincanas que tem lá. Mas se ele não quer participar do clube de matemática, ele pode simplesmente abrir os portais e ver lá os problemas que são propostos, né? Para eles também discutir esses problemas com seus colegas. E agora, nesse tempo em que as escolas estão voltando de forma remota, e os alunos agora talvez tenham esse contato mais direto com essa tecnologia para uso disso, nada melhor do que aproveitar também esse momento e indicar para que eles possam utilizar desses meios que estão aí disponíveis através dos programas da UBMEP, né, para ajudar no preparo para esses alunos, tanto para a vida, né, como para a Olimpíada, como para o Enem, que aí está para chegar. Ok, então, professor Egnilson, obrigado pela fala. A última pergunta desse bloco é para o professor Amaral, e diz respeito exatamente à formação de professores, que é um dos aspectos importantes que a gente vem discutindo muito, né? Então, um dos aspectos importantes que é abordado na OBMEP, mas de forma geral, nos cursos de formação do INPA, é exatamente essa capacitação de professores. Então, diante disso, professor Amaral, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do programa OBMEP na escola, do Portal do Saber e do Profmat, né? Nós que somos egressos do Profmat, tivemos o prazer de ser aluno do professor Jefferson, né? Eu queria que você falasse, professor Amaral. Como o professor Egnilson até citou agora há pouco, né? O desafio grande para os alunos, agora na hora da preparação da OBMEP, certamente vai ser a internet, vai ser você ter acesso, porque muito engraçado, mas a OBMEP ela conseguiu se organizar ao longo desses últimos anos, assim, um conjunto grande, assim, um arcabouço de coisas que o aluno, uma vez interessado, já acha aquilo que ele está precisando lá no site, né? São muitos programas, todo material didático de todo o programa de iniciação científica, né? Do PIC, a oportunidade de você ter um grupo e participar como você citou, clube de matemática, o Portal do Saber, que reúne conteúdo de matemática e também de física. Quando você acessa, você escolhe se você vai lá para o Portal da Matemática. E lá, que é o que eu mais gosto, por exemplo, o Portal da Matemática é o que eu mais utilizo, porque não só, você não tem acesso apenas a videoaulas de professores com uma didática muito interessante, e vídeos curtos, de 7, de 11, de 12 minutos, mas lá você também tem acesso ao PDF daquele material teórico, e de exercícios, e que depois, lá no finalzinho, estão resolvidos, que é o melhor ainda. Então, como professor que não vai ter tanto tempo, né, tem um bocado de turmas, você consegue lá preparar todas as suas aulas. Só está difícil, imagino, para o estudante ter agora acesso a tudo isso. Então, na verdade, isso também, paralelo a isso, André, o professor está ganhando muito, e ao participar, você está, querendo ou não, praticando uma formação continuada, que eu acho que é a melhor de todas. A melhor formação continuada do professor é aquela que ele se debruça sobre aquilo que ele vai precisar para ensinar, né? Eu fiz questão de colocar uma frase do Polya na minha dissertação lá do Profmat, que eu tenho ela decorada na minha cabeça, que diz que o professor ele precisa saber, em regra geral, como primeira regra, ele tem que saber bem daquilo que ele vai ensinar. E a segunda regra, que ele diz lá, é saber um pouco mais daquilo que ele deve ensinar. Então, isso sugere que o professor
em primeiro lugar, deve ter o domínio daquilo que ele vai ensinar. Depois, ele busca a contemplação dos outros requisitos, né? O conhecimento pedagógico do conteúdo. É como a matemática deve se tornar ensinável, né? Então, isso já é você já tem que pensar sobre outras óticas. Mas o que eu quero dizer com isso é que, nessa primeira parte, para você ter um aperfeiçoamento daquilo que você precisa para ensinar, o BMEP pensou nisso. Pensou tão alto que lançou o programa que você citou, André, que é o programa BMEP na escola. O programa BMEP na escola dá a oportunidade para aquele professor que está em sala de participar de uma prova muito parecida com a prova dos meninos, a prova no que é também no mesmo dia da prova de segunda fase da UBMEP. E se você consegue um desempenho de 70 pontos, no máximo ela tem 120 pontos. É muito igual à prova do menino mesmo. Você consegue 70 pontos, você consegue um certificado do INPA, que ele chama de certificado de professor preparador. E a partir dali você é colocado no programa e você recebe bolsa, aquela bolsa CAPES, valor CAPES, bolsa 765, e você, desse jeito, tem que manter uma turma de 20 a 30 estudantes com o planejamento todo elaborado lá pela UBMEP. Então, isso agrega um conjunto muito grande de professores, aí que, lembrei agora também, que você trabalha dentro de um conjunto de ciclos, em que o primeiro ciclo é um encontro com o professor coordenador. No caso aqui na nossa região, o professor coordenador é o professor Pedro Jorge, já até foi citado aqui, agora aqui na UFDPA, e que esse primeiro encontro é um encontro de formação de professor. Então, participando de uma formação mais larga, para você ter exatamente o que você vai trabalhar com os estudantes ao longo dos outros 3 ciclos, são 4 ciclos. Depois você retoma tudo isso. Então, é uma formação continuada muito importante, que a UBMEP se preocupou, tem um apoio aí da iniciativa, não necessariamente da iniciativa privada, mas é um interesse de alguns institutos, me parece que quem está bancando para isso praticamente é o Instituto Unibanco, e porque é uma ação bastante social, quer dizer, foge um pouco daquilo que talvez seja o principal interesse da UBMEP, que é despertar o interesse dos alunos pela matemática, descobrir talentos para o país, mas é claro que ao longo dos anos a UBMEP percebeu que o investimento em qualificação de professor vai poder projetar esses objetivos assim, de uma maneira ainda maior e melhor. Então, a disponibilidade desses recursos que a UBMEP tem, talvez só falta, sei lá, assim, que todo professor de matemática venha a ter o conhecimento disso e que possa participar, porque a melhora é como um todo, a melhora é não só do professor, mas para toda a sua classe, né? Para todo o público que você lida, que vai repercutir mais tarde lá no Enem, não só no resultado da Olimpíada. Fora isso, mas eu já até disse antes, o fato, por exemplo, é muito interessante isso, que talvez tenha sido a melhor formação continuada por onde eu participei. O fato de você ter coragem, que às vezes o próprio rótulo, o Olimpíada, às vezes isso acaba afastando muito o professor. Tem uma camada de especialistas que critica o assunto, porque olha para a Olimpíada e enxerga uma competição que você separa um grupo de outro, pode rotular, pode fazer um negócio que você pode deixar o aluno com muito mais problemas do que melhorias, que eu acho que tem algum sentido nisso, obviamente, mas isso só pode ser dito quando você conhece bem por dentro de como o projeto está acontecendo naquele lugar. Por exemplo, aqui a gente conseguiu um efeito completamente oposto do que se pensa em relação à crítica dentro de
participar de uma competição, de uma Olimpíada. Na verdade, a gente conseguiu pegar tudo que a Olimpíada oferece, né, suas provas, seus programas, e conseguiu traduzir isso em qualidade no ensino de matemática, em resultado conquistado pelos alunos, né, que se dão super bem também no Enem, treinar para responder aquela prova discursiva da segunda fase, colaborar para a melhoria da elaboração de texto desse aluno, escrever um texto com muito mais coerência, porque você vai precisar raciocinar logicamente. Então, aqui a gente consegue traduzir tudo isso que o OBMEP traz para nós de uma maneira que impactou positivamente em tudo, completamente. Mas, o fato de ser, como eu disse, uma Olimpíada, às vezes afasta muito professor. Não quero. Primeiro porque pensa assim, pode ser muito difícil. E, de fato, existe uma certa razão disso, porque antes do surgimento da OBMEP, existia a OBM, que nós conhecemos. A OBM é de 1979. E a OBM, consagradamente, é uma Olimpíada que ela existe para a seleção de estudantes brasileiros para representar o país em Olimpíadas internacionais. Então, é lógico que é uma Olimpíada que tem que ter um conjunto de problemas muito difíceis, por conta da sua finalidade. E para quem teve, antes de OBMEP, quem teve a oportunidade de conhecer a OBM, vai ficar um pouco desestimulado com a Olimpíada. Mas se você cai para analisar o que tem a OBMEP, isso você vai ter uma visão completamente diferente. Não está distante do que nós somos capazes, não. Na verdade, exige que nos debrucemos sobre isso, obviamente. Exige que você pare, pesquise, estude, claro, mas isso vale não só para matemática, mas até em todas as profissões, né? Se você vai querer fazer uma coisa bem, você tem que se dedicar para aquilo, né? Obviamente. Então, para mim, particularmente, essa foi a minha melhor formação continuada. Foi um desafio de eu precisar me debruçar sobre bancos de questões, sobre provas e sobre resoluções, para juntar a turminha de alunos, as turminhas de alunos para preparação para o OBMEP. Então, na verdade, o que eu quero concluir com isso é dizer que qualquer insistida, qualquer entrada que você der dentro desse universo, que é a OBMEP, ela reflete numa formação para o professor. Ela faz o professor melhorar em todos os aspectos, não tem como não ser. E o exemplo, eu acho que aqui em Copa dos Altos, não é só eu, mas todos os outros professores de matemática também estão juntos nisso, estamos juntos. E aí a gente cresceu todo mundo junto dentro do OBMEP. Bem, pessoal, chegamos ao nosso último bloco. Agora nós vamos ter a mensagem dos amigos. Antes de passar a palavra para o professor Edmond, eu queria muito agradecer ao Sim dado por essas três grandes figuras da matemática do estado do Piauí, o professor Jefferson, tive o prazer de ser aluno no mestrado, o professor Egnilson, tive o prazer também de ser aluno e hoje colega do Prof. Mate, meu amigo, o professor Amaral, que é referência para todos nós que trabalhamos na educação básica. Muito obrigado por terem aceitado esse convite. Tá, professor Edmond, está com o senhor a palavra. Ok. Assino embaixo ele da fala do André e de fato tem sido um momento bem bacana, né, para a gente conversar um pouco, saber de algumas histórias aí que eu não conhecia e também informar, né? Eu acho que o principal objetivo aqui também é levar essa informação, são informações importantes para professores e para estudantes que estejam envolvidos na OBMEP 2020, né? Então, eu também agradeço ao Sim, né, o convite que foi feito. E vamos começar agora pelo Jefferson. Quero agradecer, Jefferson, particularmente, né, e dizer que você tem 3 minutos para as considerações finais.
A gente não está seguindo muito esses 3 minutos. Essa conversa, porque justamente a conversa está boa, né? Bom, eu quero agradecer demais ao convite. Falar da OBMEP, falar de matemática, sempre é muito bom, principalmente com amigos, né? Eu tenho aqui 2 amigos, mas ex-alunos do Profmat, né? O próprio Amaral. Eu fui professor do Amaral, né? Para você ver como eu estou ficando velho. Do André também. 2 excelentes alunos, o que mostra a capilaridade do Profmat, né? Que inclusive o Profmat é um projeto meio que braço da OBMEP, né? A OBMEP surgiu em 2005 com um determinado grupo e nessa questão de encontrar alunos, a gente precisava formar professores. Da necessidade de formar professores, veio o Profmat, né? Então, por conta da OBMEP também nós tivemos aí a criação do Profmat. E o exemplo do tanto que o Profmat deu certo é a formação desses 2 aqui que estão dividindo o telão aqui comigo. Então, parabéns aos 2 também pelo sucesso que tiveram. Acredito que o Profmat tenha ajudado, sim, nesse sucesso de vocês. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho nesse sucesso. Saudar aqui meu amigo Agnilson, né, amigo de viagens aí agora na OBMEP, né? A gente já tinha uma convivência, mas a OBMEP fez com que a gente se aproximasse mais. E agradecer ao Edmógenes também por ceder esse espaço, né, criar esse canal de diálogo, é sempre muito importante. Então, a OBMEP, como um todo, ela é um sucesso, né? Ela sempre foi e sempre vai ser um sucesso. E um exemplo disso é que ela resiste, inclusive, à pandemia, né? Muitos programas, quando você olha ao redor do mundo, eles tiveram pelo menos uma pausa, né? Pausa no sentido de ser cancelado. Cancelou a Copa do Mundo, cancelou a Copa do Mundo, não, a Olimpíada, né? Cancelou a Olimpíada, travou a Champions League, talvez nem tenha. E a OBMEP não, a OBMEP ela foi só levada um pouquinho mais para frente, justamente porque não tinha condições dos meninos fazerem prova juntos. Então, para você ver a força que a OBMEP tem hoje, não só em termos acadêmicos, mas politicamente, a OBMEP ela se mostra muito forte e ela vai ter continuidade ainda, com certeza, por muito tempo. Momentos como esse são sempre muito proveitosos, porque a gente ouve histórias de cada um, a gente consegue transmitir a nossa história para os outros, mostra, ela faz com que a gente tenha certeza de que o nosso trabalho ele está sendo bem desenvolvido, mostra o que a gente falhou para poder melhorar, e isso é essencialmente importante quando a gente fala de crescimento, né? E a gente quer que a OBMEP ela cresça mais e mais. Um detalhe importante em termos de inscrições da OBMEP é que por mais que a gente tivesse o problema e teve o problema da OBMEP, nós não tivemos tanto problema com inscrições. A diferença básica, eu tive fazendo uma pesquisa em termos de inscrições na OBMEP, foi porque muitas das escolas particulares não se inscreveram, justamente também por conta de uma mudança na questão do pagamento de valores e também por conta da pandemia. Se você for olhar aí as escolas públicas que participaram, na verdade a gente está quase que no mesmo número do ano passado, né, da Olimpíada passada. Isso é um sinal positivo de que as pessoas acreditam na OBMEP, de que os diretores acreditam na OBMEP, os pais dos alunos acreditam na OBMEP, e com certeza ela vai ser um sucesso maior ainda em termos de estado do Piauí, porque a gente tem aqui esse grupo e outros trabalhando na construção de um estado do Piauí mais forte em termos de Olimpíada e com certeza na educação. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Valeu, Jefferson, a gente que agradece. E só para registrar, né, o canal foi ideia e quem tem conduzido é o professor André, né? Acho que os parabéns deve ser direcionado aí a ele. Eu tenho dado apoio na medida do possível, mas o canal está indo bem, viu? Eu acho que já já a gente consegue atingir os 1.000 aí, que é a primeira meta, né, André? Rapaz, esse André ele terminou o Profmat, logo virou vereador e agora o homem está sendo dono do canal do YouTube. Olha só, o homem está pesado, né? Ok. Então eu quero agora repassar aqui a palavra para o nosso amigo Egnilson, que além de amigo é também conterrâneo, né? A minha família e a família dele são lá de Rio Grande.
E é um prazer, né, trabalhar com ele, né, no Profmat. A gente tem feito alguns projetos juntos, né? Eu digo do meu prazer, Agnes, de trabalhar com você. Obrigado, Odimoge. É um prazer enorme ao André, aí que coordena o canal de matemática, né? Matemática de primeira aí do ISP, Floriano. Parabéns pela iniciativa. E para mim, parabéns aqui, é um prazer poder participar dessa reunião com os amigos. Hoje, todos os amigos. Essa pandemia e outro problema que tem aí está distanciando a gente aí de Floriano, né, Odimoge? Então, a OBMEP, ela foi quem me aproximou mais de Floriano. Né? Foi através da OBMEP que eu me tornei lá. Sou hoje parte do quadro do Profmat, de professores, oriento o professor convidado lá do Profmat Floriano, fazendo parte do quadro de lá. Então, foi através da OBMEP que eu me aproximei mais do Odimoge. E a OBMEP faz não apenas alunos se aproximarem, faz professores também se aproximarem. Eu conheço hoje professores aqui na região que a gente coordena, de várias cidades. E tenho tido, nós, as duas coordenações aqui do Piauí, a gente tem feito um trabalho muito, vamos dizer assim, muito bem feito aqui no Piauí. Nós temos atingido, esse ano, acho que a minha região, acho que as escolas do Estado, nós conseguimos 100% das escolas públicas estaduais, das escolas públicas inscritas, das estaduais. O município, não sei se o Jeff conseguiu na região dele toda, mas eu acho que a gente está quase com 100%. Né? Então, conseguiu 100% das escolas públicas. As escolas privadas foi quem diminuiu, mas nós estamos atingindo hoje, e isso por envolvimento de professores, né, de diretores, desde lá da Secretaria de Estado. Você vê que o Estado hoje dá uma força enorme para a Olimpíada. É um sinal que acredita, ela tem uma equipe da Secretaria dedicada a trabalhar especificamente com inscrição da OBMEP no período. Então, a gente tem atingido grandes números aqui no Piauí. Esse ano nós estamos aí com 100% das escolas públicas inscritas, e mais de quase 400 mil alunos, que é a média que a gente vem atingindo aí no nosso estado. O que resta para a gente, para fazer melhor do que o que a gente já faz, a gente já tem os diretores de escola, professores de matemática envolvidos na inscrição, na participação dos alunos na UNEP. Mas nós precisamos mais ainda, e aqui eu sei que seu canal é visto por muitos, pedir aos nossos professores que façam cada vez mais pela matemática no nosso estado. Certo? Não é todos, obviamente, o Profmat já tem feito isso, nós já temos braços assim de Profmat, professores com mestrado em várias cidades do nosso estado hoje. Hoje, Cocal dos Alves já desponta muito, mas aqui na região sul, que a gente tinha pouco, a Oeiras é uma cidade que vem despontando bem, e foi a Olimpíada que fez essas cidades a se tornar mais conhecidas. Oeiras ela é histórica do Piauí, pela primeira capital, é uma cidade muito religiosa, mas ela apareceu mesmo agora, foi com o resultado da educação. É com o IDEB, com o resultado da matemática, que tornou Oeiras hoje muito mais conhecido. O Amaral sabe muito bem disso, o Gé sabe, você chega aí fora, em eventos fora, você fala do Piauí, é lá daquela cidade dos meninos da matemática, que é lá de Cocal dos Alves. Hoje é os meninos de Oeiras, né? Floriano, que sempre aparece com uma medalha. Acho que nós precisamos voltar o nosso projeto aí no IF, que a gente precisa mais, temos potencial. As escolas federais, elas precisam, acho que dá muito mais. A nossa aqui, inclusive, é pobre, a gente precisa fortalecer mais os nossos alunos. O Amaral falou disso, nós temos professores que têm, vamos dizer assim, medo de trabalhar com o banco de questões, com a Olimpíada de Matemática. Eles até fazem as inscrições porque a gente não deixa de estar ligando, o tempo todo ligando para atingir a meta. Acho que não tem uma escola, um diretor de escola, um gerente regional que não recebe 2, 3, 10 ligações, nossa, o tempo todo para fazer atingir a meta. Só que nós precisamos fazer atingir a meta também de um maior número de medalhas. Nós já temos, o Piauí já cresceu muito em número de medalhas. Nos últimos anos, então, a gente vem atingindo, certo? Crescendo esses números. Já estamos hoje com mais, são 115, né, Gerson? 120 alturas, né? Está passando de 115 medalhas. No Nordeste, a gente está aí, acho que em terceiro lugar, eu acho. Estão próximos aí, estão entre os primeiros.
Então, é um número muito bom, mas nós precisamos fazer mais. E aí, o Profmat é um programa que está levando. Hoje, nós temos alunos do Profmat aqui do sul do estado. Lá perto de Cristalândia, nós já temos alunos que terminaram e que foi meu orientado, inclusive, eu estou cobrando todo dia. Agora, eu quero resultado aí. Né? Quero resultado lá da cidade. O Valdinar. O Valdinar. E quero resultado. O que você precisa para trabalhar? Vamos lhe dar condições para você trabalhar. Agora, nós temos profissionais qualificados, o Profmat está fazendo isso, qualificando. Eu sei que todos os professores têm qualificação, o Dimóteo falou aí das possibilidades que tem dos treinamentos, de participação, mas se quiser, é só ir buscar nas redes, na página da OBMEP, você encontra tudo. Sabemos que tem que ser valorizado o profissional para que ele possa se dedicar mais à escola. O que acontece é que não adianta ele fechar os olhos, e o professor hoje, que atua na rede pública, municipal, estadual, ele tem que trabalhar no estado, município, escola privada, e tem que ter mais o seu negócio para poder ter uma vida digna. E aí isso não tem jeito, não adianta ele fechar os olhos, que só por amor não se faz as coisas. Então, a gente tem muito, mas é um braço forte a Olimpíada, a matemática, a OBMEP é um braço que tem feito já resultados importantes no Piauí. E eu aqui agradeço demais a participação de poder ter estado aqui com o Jefferson, o colega professor da universidade, aqui, colega coordenador, o amigo Odimógenes, que há muito tempo, conterrâneo, amigo Amaral, pessoa que eu admiro muito, né? Sempre tento tentado trazer ele para cá, mas se até a ligação nossa ele não atende, imagine trazer, como vai ficar mais difícil, né? André, você liga para o Jefferson. Tem que usar aí o Jefferson. Você liga. Foi um prazer, gente. Prazer enorme estar aqui. Espero ter contribuído, certo? Com a entrevista, com o portal de vocês. Com certeza contribuiu, né? A participação foi importante de vocês dois, coordenadores, né? Desde o início a gente conversou sobre isso, né? Eu e o André, que era importante a presença de vocês aqui nesse momento, né? Até para usar o canal para comunicar-se com o público, né? Que são os professores, diretores de escola e também com os alunos. Então, eu agradeço as palavras do professor Agnilson e agora a gente passa aqui para o professor Amaral, um amigo que eu fiz nesses anos todos. A gente fez alguns trabalhos juntos também, algumas parcerias, né? Acho que uma das mais importantes foi a realização de um evento aqui em tempo recorde, né? Que foi o simpósio da formação do professor de matemática região Nordeste, que foi em Floriano em 2016, não é isso? Acho que foi 2016. Foi. Então, Amaral, por favor, aí suas considerações finais. Tá ótimo. Eu, particularmente, quero muito agradecer. E a brincadeira aí do professor Agnilson, na verdade, para mim é uma satisfação muito grande ver o telefone tocando com esses amigos dessa grandeza, rapaz. Eu consegui juntar aqui a vocês, para mim a satisfação é muito grande. Mas, olha, eu quero agradecer muito, parabenizar o André pela iniciativa, tanto lá com o professor Odimógenes. Vamos fazer uma campanha para a gente juntar 1.000 seguidores no canal, porque é um canal que vem ajudar bastante, não tenho dúvida no momento desse. É engraçado, né? A gente em 2, 3 meses, querendo ou não, meio que fomos obrigados, e a gente, em cada um de nós, causou uma mudança de trabalho que a gente mudou uma rotina que talvez fosse o projeto de cada um de nós. E essas mudanças, de certa forma, são bastante positivas, né? Imagine só, um canal que certamente vai ter força de chegar e ajudar os alunos. Então, particularmente, assim, agradecer cada um individualmente, que todo mundo, eu fico muito feliz por estar tão próximo das pessoas que estão diretamente ligadas a esses programas que eu estou dentro, como o professor Agnilson, professor Jefferson, que fico muito feliz, de fato, né? Eu, como André, fui aluno dele, e isso meio que implica, quase uma implicação que eu sou mais jovem, e muito bom, assim, dar essa continuidade, né? Fomos alunos aí do Profmat. Eu até esqueci um pouquinho, André, de falar
o Profmat como qualificação profissional, de fato, é um programa, eu até me lembro de uma coisa que não foi citada aqui, é um programa que é uma combinação mais ou menos de duas forças, da OBMEP e do PAPMEN. O PAPMEN é uma força também do PAPMEN, que foi por onde, pela primeira vez, eu encontrei o professor Dimógenes lá no quadro, resolvendo aqueles probleminhas do livrozinho danado da SBM, lá para 2006, 2007. Depois tive o prazer de conhecer o André pessoalmente, já sabia dele, que ele é um aluno, foi sempre um aluno muito talentoso, e de sorte que se torna professor no Instituto, logo na sua cidade. Isso é muito bom, e se envolve com projetos, André, assim, desse jeito, que vai atingir os alunos. Isso é muito importante, né? Então, eu desejo que você continue com essas atividades e estarei sempre à disposição toda vez. Fiquei muito feliz quando eu estive lá na inauguração, na aula inaugural também do Profmat, lá em Floriano, né? O professor Egnils, o docente, é um dos programas, eu até imagino, juntamente com o da UESP, porque são mais recentes no Piauí, são os que mais conseguiram evoluir no pequeno número de anos aí de existências. Assim, tem batido recorde no número de aprovações no ENC, né, nos exames de qualificação. E a gente, desse jeito, né, reunindo tanto o corpo que o Estado oferece, a gente faz como o professor Egnilson diz, né, o Piauí desse jeito se torna bastante reconhecido por tantas coisas boas. A gente se sente muito feliz em estar junto, né, se tratando de matemática, ensino, promoção de coisas que a matemática como um todo realiza. A gente sempre tem um bom reconhecimento em todas as esferas, em todas as esferas, em todas as universidades. Muito importante a gente ser sempre bem acolhido em todos os departamentos. O Departamento de Matemática da Universidade Federal tem um papel muito grande, através lá do professor Xavier, que nós já citamos aqui, no que nós conseguimos estar junto da gente desde 2005. Então, eu tenho muito a agradecer e lembrei de uma coisa, professor Jefferson, que de repente a gente não chegou a tratar, a falar. Como você disse, muita coisa pulou, deixou de acontecer, até a Olimpíada, por exemplo, né? A Olimpíada, os Jogos Olímpicos, e a OBMEP persistiu, e ela vai existir. E é muito bom, né? Que só fez realmente adiar a data dos seus acontecimentos. A segunda fase pulou lá para março, e a gente está envolvido, o professor Dimógenes até teve lá no ano passado, em um programa que chama Multiplicando Talentos. O programa Multiplicando Talentos, fala bem rapidinho dele, é um programa que ele era uma ideia, uma proposta de um conjunto de professores, e que a gente recebeu um apoio do grupo que se chama Rede Pense Piauí, criou um braço da Rede Pense Piauí, um braço para matemática, e lá a gente se juntou com um grupo de pessoas que não necessariamente são da área de matemática, são empresários, são médicos, e que têm um poder, que tem um prestígio e um poder de conquistar outros membros para nós, e nos ajudou a realizar pela primeira vez umas aulas que aconteceram ano passado, no mês de agosto, umas aulas em que nós reunimos 100 estudantes do Piauí inteiro, que no caso de 2018, foram premiados na Olimpíada, na UBMEP, e em 2019 estavam classificados para a segunda fase. Então a gente reuniu durante uma semana, levando os professores das universidades, levando os professores que desenvolvem um projeto de preparação nas suas escolas, para colaborar com a sua experiência com esse grupo de alunos. Reunimos eles, passaram uma semana no mesmo lugar, trocando experiência, criando grupos, e a gente imagina que a gente tem uma colaborada até para o aumento, como o professor Egnilson disse, do número de premiados, deixando o Piauí na posição como está, olhando para o Nordeste, pulou de 95, me parece que para 118 premiados, 118 ou 120, e a gente sabe que conseguimos colaborar também para isso. E a gente, quem vai nos ver nessa apresentação, já fica avisado que a gente vai tentar, a gente vai fazer de tudo para voltar a repetir a segunda, para
a realizar a segunda edição do projeto Multiplicando Talento, certamente lá para janeiro ou fevereiro, mas é uma excelente oportunidade para os jovens classificados para a segunda fase da OBMEP participar por uma semana de treinamento, muito parecido com o que existe, que é a Semana Olímpica. Então, fico de novo muito feliz, agradecido por ter sido convidado para participar dessa mesa tão bonita aqui, e me coloco muito e sempre à disposição, inclusive à FAPEP, que é a fundação que hoje eu estou à frente, para colaborar naquilo que tiver dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado, meus caros. Sim. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Tá? Então, vamos seguir trabalhando para logo voltarmos à normalidade, nem que seja um novo normal.